Bem-vindos mais uma vez ao vídeo podcast do futebol americano. Esta semana realizou-se a Week 3 e foi mais uma semana fantástica de futebol. No entanto, os adeptos do Giants não devem estar satisfeitos, pois 38-0 é uma coça valente, é que nem um pontinho conseguiram concretizar. Vamos já de seguida ver o que se passou nesta jornada. A semana começou com o jogo na madrugada de quinta para sexta entre os Chiefs e os Eagles. Andy Reid, agora head coach dos Chiefs, defrontou a sua antiga equipa num estádio que bem conhece. O resultado saldou-se por uma vitória dos visitantes naquele que é um começo de época algo inesperado dos Chiefs, que levam já 3 vitórias em igual número de jogos. Os Eagles averbaram mais uma derrota e aquele primeiro jogo fantástico parece mais uma obra do acaso. Para MVP destacamos Justin Houston. O outside linebacker dos Chiefs teve um jogo tremendo, conseguindo 3 sacks e meio e ainda um fumble. No nosso blog podem ver uma análise a este jogo feita pelo nosso autor Paulo Pereira. Duas das mais fortes equipas da AFC deram início às hostilidades nos jogos de domingo, com os Ravens a receberem e vencerem claramente os Texans. Um jogo que à partida se pensaria ser equilibrado foi desnivelado pelo bom nível exibicional da defesa dos Ravens, que não deram grande espaço de manobra ao ataque dos Texans, limitando estes a apenas 3 field goals. O MVP do encontro foi o running back dos Ravens, Bernard Pierce, que às 65 jardas corridas juntou mais 7 em recepção a passe, e ainda um touchdown. Resultado final, 9 Texans, 30 Ravens. No domingo tivemos também o encontro entre os Colts e os 49ers, com Andrew Luck a visitar e levar de vencida o seu antigo treinador na Universidade de Stanford, Jim Harbaugh. Os 49ers voltam assim a perder, desta feita em casa, sendo a primeira derrota de Kaepernick em casa como titular. A defesa dos Colts fez um jogo muito sólido, limitando os 49ers a apenas um touchdown. O MVP da partida foi mesmo o quarterback visitante Andrew Luck, conseguindo ele próprio um touchdown e ainda 164 jardas em passe. 27-7 foi o resultado final. Os Bears e os Steelers encontraram-se na madrugada de domingo para segunda. A vitória sorriu aos Bears, que mesmo jogando num ambiente hostil como é o estádio dos Steelers, não se deixaram intimidar, provando assim o bom início de época com 3 vitórias em 3 jogos. Já os Steelers estão no reverso da medalha e até ao momento só conhecem o sabor amargo da derrota. Os playoffs são cada vez mais uma miragem para eles e até já se fala em troca de head coach. Jay Cutler foi o MVP da partida, com um bom jogo, conseguindo 159 jardas e um passe para touchdown, num equilíbrio entre passe e corrida. Os Bears venceram os Steelers por 40-23. Os Raiders visitaram os Broncos na madrugada de segunda para terça. Mais uma vez, o rolo compressor do ataque dos Broncos funcionou em pleno, conseguindo assim mais uma vitória para a equipa de Denver. Peyton Manning continua a amealhar recordes, conseguindo 12 touchdowns nos primeiros 3 jogos da temporada, superando assim o anterior recorde que pertencia a Tom Brady com 11 touchdowns. Os Raiders não saíram derrotados por números mais expressivos graças à boa exibição do seu quarterback Terrell Pryor. O MVP, como não poderia deixar de ser, foi mais uma vez Peyton Manning, que conseguiu 374 jardas e 3 touchdowns. Os Broncos são seguramente a melhor equipa da NFL no momento, e não parece haver quem os pare. 37-21 foi o resultado final. Poderão ver no nosso blog uma análise a este jogo elaborada pelo nosso autor João Mourão. Aqui fica então o quadro completo de resultados. Destaco uma vez mais para a escandalosa derrota dos Giants frente aos Panthers por 38-0 e da vitória dos Browns sobre os Vikings após a polémica troca do running back Trent Richardson. Quem continua também a vencer quando alguns pensavam que eles iam ser um desastre são os Jets. Certamente que têm mais motivos para sorrir que os vizinhos Giants. Os Broncos estão imbatíveis e continuam a praticar o melhor futebol da NFL. Vamos então ver quais os jogos que destacamos para a Week 4. A Week 4 começa com o habitual jogo de quinta à noite, madrugada de sexta em Portugal. Os 49ers vão a St. Louis defrontar os Rams. Ambas as equipas têm apenas uma vitória, mas os 49ers, como vice-campeões, certamente que têm responsabilidades acrescidas. O jogo tem início a 1h25. Domingo à tarde, os Bears vão a Detroit defrontar os Lions, num encontro entre rivais da NFC Norte. Os Bears vêm de 3 vitórias e os Lions têm 2 vitórias e uma derrota. No entanto, o vencedor deste jogo irá ser o líder da divisão, motivo suficiente para que este seja um jogo interessante. Cowboys e Chargers defrontam-se na noite de domingo. Poderíamos recomendar também a visita dos Eagles a Denver para defrontar os Broncos, mas julgamos que esse seja um jogo de favas contadas.
Será em San Diego que estará o encontro mais interessante, com dois quarterbacks, Tony Romo e Philip Rivers, que são capazes do melhor e do pior no mesmo jogo, e com duas equipas que têm a ambição de chegar aos playoffs, condimentos não faltam para fazer deste jogo um bom espetáculo. O último jogo de domingo, que em Portugal já será de madrugada, é entre os Patriots e os Falcons, com os primeiros a viajar até Atlanta. Os Patriots contam com 3 vitórias, sem no entanto convencer adeptos e especialistas. Os Falcons apenas contam com uma vitória e ninguém percebe bem porquê. O certo é que este jogo é entre duas grandes equipas, da AFC e da NFC, e ambas querem chegar aos playoffs. O jogo tem início marcado para 1h30. Na madrugada de segunda para terça temos mais um encontro entre equipas da AFC e da NFC. Os Dolphins visitam os Saints num encontro entre equipas que ainda não conheceram o sabor da derrota esta temporada. Se do lado dos Saints isso não é de estranhar, já os Dolphins têm sido uma agradável surpresa. Muito provavelmente, no final do encontro, uma delas irá deixar de ter o registro imaculado. O encontro tem início a 1h40. E estes são os destaques para a Week 4. Mas como vocês já sabem, todos os jogos são interessantes, por isso não percam pitada. Vamos já de seguida, com a narração de Filipe Nunes, ver como estão as conferências da nossa Fantasy Football Championship. Olá pessoal, daqui Filipe Nunes para vos dar os resultados desta semana da nossa Fantasy League. Primeiro começamos pela Conferência Barry Sanders, onde lidera Hanwell Packers com 3-0, em segundo lugar Lisbon Wolves com 3-0 e em terceiro lugar Psagan 2 vitórias e uma derrota. Conferência Brett Favre, em primeiro Fantasy Tuga 3-0, em segundo Force Team PT 2 vitórias e uma derrota, em terceiro Roma Devils 2 vitórias e uma derrota. Conferência Chris Carter, em primeiro Porto Packers, 2 vitórias e uma derrota, em segundo New York Empire, em terceiro Anger Management. Conferência Deion Sanders, em primeiro Hernandez Pistol Offense, 3-0, em segundo Oliveira Warriors, 2 vitórias e uma derrota, em terceiro Caldas Classics. Conferência John United, em primeiro lugar Psycho Biz, 3-0, em segundo lugar Alentejo Braves, também com 3-0, em terceiro lugar The Cosmos, com 2 vitórias e uma derrota. Conferência Reggie White, em primeiro São José Eagles 3-0, em segundo Flávio Fonseca 49ers, também com 3-0, em terceiro Miguel Packers 2 vitórias e uma derrota. Conferência Ronnie Lott, em primeiro lugar Pandaland Killer Pandas com 3-0, em segundo lugar Resende Sharks com 3-0 e em terceiro lugar também 3-0 para Fox. Por último, Conferência Shannon Sharp, em primeiro lugar Soncaia com 3-0, em segundo lugar All Star 04, 2 vitórias e uma derrota, em terceiro lugar Caceteiros com 2 vitórias e uma derrota. Vamos fazer também referência à nossa NFL Weekly Pick'em, em que lidera este grupo WS Raider. Muitos parabéns. Pessoal, aqui do Fantasy é tudo, até para a semana. E boa viagem para o pessoal que vai a Londres. As conferências na nossa Fantasy continuam animadas como sempre. Quanto ao nosso vídeo podcast, hoje chegamos ao fim, mas já sabem, podem nos acompanhar diariamente no nosso blog em futebolamericano.eu e também na nossa página do Facebook em facebook.com/futebolamericano. Aproveitem também e mandem as vossas críticas, sugestões e dicas para o nosso e-mail em touchdown@futebolamericano.eu. Enquanto verem este vídeo, subscrevam o nosso canal do YouTube para se manterem a par das nossas novidades. Quanto a mim, por hoje é tudo. Como tal, vejo-vos para a semana.